Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos. A corrupção sempre foi uma das maiores mazelas do Brasil. Todos os anos, milhões de reais que poderiam ser investidos em áreas como saúde e educação são desviados para os bolsos de gente que não se preocupa nem um pouco com o povo brasileiro. E, por isso, somos ainda um país tão carente, apesar de nossas inúmeras riquezas naturais. Mas o Brasil está mudando. Dizem que a condenação dos réus do Mensalão foi um passo importante para combater esse problema que tanto assola o nosso país. E foi. Mas não podemos descansar e parar por aí. A luta contra a corrupção deve se expandir por todo o país, por todas as cidades, principalmente naquelas onde a mídia não fiscaliza e os corruptos imaginam estar mais seguros. É o caso de Nova Lima e do escândalo de corretagem eleitoral que garantiu a vitória do novo prefeito da cidade. Nova Lima é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, que faz parte da região metropolitana de Belo Horizonte, uma das maiores capitais do país. Apesar da proximidade com a capital mineira, Nova Lima é, em quase tudo, uma típica cidade do interior, pacata, tradicional e simples. Porém, o município arrecada, graças principalmente às suas riquezas minerais, quase 500 milhões de reais por ano, o que faz da cidade uma das mais ricas de todo o estado. Com todo esse dinheiro circulando, Nova Lima acabou assistindo nos últimos anos a uma explosão no mercado imobiliário. Esse crescimento vertiginoso do mercado imobiliário permitiu que a prefeitura da cidade se tornasse um balcão de negócios de especuladores de todo tipo, abrindo as portas para um novo tipo de corrupção em Nova Lima. Com a valorização dos terrenos, o prefeito se viu, de repente, com um grande capital nas mãos, com o qual pôde abusar da compra indiscriminada de votos e consciências através da doação de terrenos. Ministério Público que envolve o nome do prefeito por improbidade administrativa se refere a este local onde estão sendo construídos apartamentos de luxo. De acordo com a denúncia, a prefeitura tentou doar o terreno para a empresa de engenharia, sem conseguir, porque ali é uma área de drenagem. O chefe do executivo acabou baixando um decreto. Descobrimos que o prefeito, no final de dezembro de 2010, editou um decreto que não precisa passar pela Câmara Municipal para utilizar o terreno por 30 anos, podendo ser prorrogado por até mais 30 anos. Carlinhos Rodrigues, o ex-prefeito de Nova Lima, não esteve envolvido somente em doações de terrenos. Foram várias e várias denúncias. Só para ter uma ideia, a prefeitura da cidade e seu ex-prefeito foram alvo até de investigação da Polícia Federal. E 2 vezes. Coincidência, não? As negociatas imobiliárias foram fundamentais para garantir a vitória do candidato de Carlinhos na eleição de 2012, Cássio Magnani Júnior, o Cassinho. No entanto, mesmo com todo o peso da máquina eleitoral criada por Carlinhos, as eleições foram apertadas e Cassinho venceu por apenas 2.531 votos de diferença.
A campanha de Cassinho recebeu grandes doações de empresas que foram beneficiadas com doações e permissão de uso de grandes terrenos no município na gestão de Carlinhos. É o caso da Engefor e do Verde Mar. Concedendo permissão de uso da mesma área para a empresa Engefor. Para conseguir vencer, Carlinhos e Cassinho foram ao Vale Tudo eleitoral. Faltando apenas 15 dias para as eleições, doaram um terreno público para a Associação Comunitária do Conjunto Paulo Gaetani. Há relatos de que o pedido de doação por parte do líder da associação tenha sido feito a Cassinho no dia de um comício do PMDB na região. Carlinhos, que estava presente, prometeu doar o terreno ainda no ano passado, cumprindo a promessa às vésperas do pleito eleitoral. Em outra denúncia, Carlinhos chegou a transformar um evento oficial em escola pública em uma manobra eleitoreira. Nessa ocasião, o ex-prefeito e apoiador de Cassinho prometeu dar um tablet para cada aluno no primeiro dia de aula de 2013, quando não mais estaria no poder. E comprando tablets, que são computadores pequenininhos assim, para todos os alunos da rede municipal. Esses tablets e os alunos vão ser iniciados na utilização dos tablets. E janeiro do ano que vem, no primeiro dia de aula, todos os alunos vão receber o tablet, podendo levá-lo para casa, para ser utilizado pela família, pelos irmãos, pelos pais, enfim. Do lado de fora da escola, cabos eleitorais de Cassinho distribuíam panfletos, gerando na população uma associação clara entre a distribuição da benesse e a eleição do atual prefeito. Houve ainda diversas denúncias de que policiais e fiscais estavam deliberadamente deixando alguns funcionários da campanha de Cassinho a fazer boca de urna, prática proibida no país. Mas o caso mais impressionante foi a doação de um terreno à Igreja do Evangelho Quadrangular, em troca do apoio a Cassinho. Só esta manobra já seria suficiente para garantir mais de 3 mil votos a Cassinho. Apenas isso já mudaria o resultado das últimas eleições. Aí o que o Carlinhos Rodrigues fez? Ele falou, não, Cassinho, vai lá e fala com a Admir, fala com a Admir, a Igreja Quadrangular apoiar você, se dá o apoio, deixa comigo que eu vou. O Carlinhos não tinha feito nada para a igreja durante os 8 anos. Nada. Fez mesmo não? Nada. Nem Jaconias. Nenhum deles. Que era para fazer nada. Nada. Aí ele pegou e falou assim, eu não fiz aquela vez, nem eu faço agora. Eu não entrego o documento antes da polícia, porque vem com o ponto de voto, mas vem para o celular, segundo vem para o celular, e te dá uma polícia, se achar com você. Antes de eu sair, no meu mandato, a igreja, acho que eu vou fazer o que eles pediram.
As denúncias que divulgamos nesse vídeo já foram levadas à justiça. Mas e aí? O que você pode fazer a respeito? Nova Lima não quer um prefeito que trata o direito de voto dos eleitores como mercadoria por nem mais um dia. O futuro da cidade está em suas mãos.